obrigado, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção. A polêmica judiciária, você decide, onde discutimos aqui as questões da justiça que podem interessar a cidadania brasileira. Meu nome aqui, Celso Tres, sou procurador da República há décadas, falamos do Rio Grande do Sul, da República Rio-Grandense, mais precisamente de Novo Hamburgo, junto com São Leopoldo, berço da imigração alemã, que completou 200 anos agora, para nosso grande orgulho. Apresentamos aqui o nosso programa com o Vinícius. Vinícius é o grande produtor aqui, é a figura que dá conteúdo aos nossos quadros, e os nossos colegas de exposição, Deus Atenes, e os luminares do pensamento da história, Kant, Nietzsche, triunvirato aqui de grego, né? Sócrates, Platão, Aristóteles, né? E aqui o nosso guardião do Pretório Excelso, o gaúcho laçador, que já vai ali para sua tela, rodeado de água, como símbolo da resiliência. Gaúcho está lá, ele olhando para o horizonte, para o porvir, né? Porque seu presente é difícil, o porvir será melhor. Então, como símbolo da resistência do Rio Grande do Sul, maior enchente da história do Brasil em termos de destruição, perda de vidas, pessoas perderam emprego, perderam suas casas, perderam as suas empresas, enfim, uma situação verdadeiramente trágica. E o que nos resta, agradecer irmãos e irmãs brasileiros pelo extraordinário auxílio que deram ao Rio Grande do Sul. Obrigado, muito obrigado, e que Deus lhe dê em dobro tudo o que contribuíram aqui para os flagelados do estado do Rio Grande do Sul. Vai agora para a sua tela ali, que o nosso História do Pensamento por Aforismos, Luminares em Atemporal, Roda de Conversa e Viver da História. O que é isso? É um e-book que nós estamos elaborando, já tem a sua primeira versão, mas a versão definitiva é que ficará melhor, fica para o ano que vem, e ela vai ser disponibilizada aqui neste canal para ser baixada gratuitamente por todos quem entenderem útil. O que é? Uma condensação ali de mais de 150 autores no correr da história, de aforismos de pensadores luminares, exemplo desses que estão aqui. Nós temos ali, além da busca automática natural de qualquer texto eletrônico, por palavra certa, nós elaboramos um texto, um índice temático, mais de 33 temas específicos gravados ali em cada um dos milhares de aforismos. São mais de 800 páginas, é algo realmente denso, e que pode auxiliar não só apenas na reflexão, mas na elaboração de textos, de discursos, e a ajudar no dia a dia em orientações desses sábios, que eles sempre são extraordinariamente úteis para a nossa existência. Esse então ficará para o próximo ano. Vai para a sua tela agora então a nossa vinheta de hoje, cujo tema essencial é o quê? Verdade versus internet, homem massa. Então, vamos ver uma reflexão aqui na história, vamos ver o que esses luminares dizem sobre verdade, se é essa coisa tão simples como muita gente proclama no Brasil, toda essa questão da fake news, desinformação, etc. E a internet, homem massa, uma expressão do Ortega y Gasset, que reflete muito o comportamento das pessoas na internet hoje, aquele comportamento negativo. E sempre o problema é o ser humano. A internet por si só é algo extraordinário, fantástico, né? E, portanto, o problema está no comportamento humano. Então nós vamos ver, e aí ali que está o malefício, né? O benefício todo sabe. Veja esse canal é uma coisa fantástica, extraordinária, ou não? Também não é essa Coca-Cola toda, mas vocês vão ver que nem sempre se deve dizer a verdade. A verdade muitas vezes é agressiva, é inconveniente, é dolorida, é desnecessária, deve se deixar para lá. Então não precisa dizer essa verdade também, que não é esse canal tão extraordinário, né? Bom, então essa é a síntese da nossa exposição aqui, e a ideia é fazer esses luminares, né, dos séculos, nos milênios, como se eles estivessem numa roda de conversa, exatamente na capa aqui do nosso
e-book conversando, né, sobre o tema central do caso, a verdade. Vocês vão ver que como as luzes aqui vão irradiar ideias em todos os lados, né? Começamos lá então com o nosso Kant, está aqui ele, ó, e ele nos diz o seguinte, ó, o juízo é o conhecimento imediato de um objeto e, consequentemente, a representação de uma representação desse objeto. Complementando, o cognoscível é subordinado ao ser cognoscente. Cada um de nós, vocês aqui olham para essas estátuas, eu olho, cada um de nós vai ter uma visão diferente, porque essas estátuas são conhecidas, estão na nossa cognição, segundo nós, segundo o ser cognoscente que nós somos, e não o ser cognoscível. Isso né, não é status, assim são os fatos da vida e assim é a verdade, ou não, certo? Então essa é a primeira grande questão. Cada um de nós tem uma experiência emocional, uma experiência cultural, um nível de interesse distinto, né? E portanto nós não temos, aspas, a mesma visão da verdade, do objeto. Então essa é a primeira questão fundamental que deve ser dita. E aí vem lá nos anos 1200, Santo Tomás de Aquino, o segundo doutor da Igreja Católica, depois de Santo Agostinho, e nos diz, a verdade é a adequação entre a coisa e o intelecto, né? Na linha de Kant, que disse isso lá em 1700, nos anos 1700, quando ele produziu sua extraordinária obra. E nos anos 1600 vem lá o Hobbes e diz, a verdadeiro e o falso são atributos da linguagem, não das coisas. E onde não há linguagem, não há verdadeiro nem falsidade, não há verdade nem falsidade. É a linguagem, tudo é linguagem, e não o fato, não a coisa, certo? Então, alguém às vezes quer pegar a verdade como se fosse uma coisa concreta, só que é verdade, não. Só, é linguagem, é a representação daquilo. Vem Gorgias, então, 2000 anos antes, né? 2000 anos antes, 400 antes de Cristo, e nos diz o seguinte, a persuasão é soberana, porque não há nenhuma verdade acima da que um homem pode ser persuadido a crer, certo? O que é a verdade? A verdade soberana? Não, porque a verdade tem que ser traduzida na linguagem. Então, se a pessoa não pode ser persuadida por certas razões daquilo convencida, a verdade se subordina à persuasão. Aí a importância da retórica e tal, né? Veja isso na política. Vem aqui nos anos 1800 o nosso Nietzsche, então, está aqui. Quanto mais abstrata for a verdade que queres ensinar, isso é uma regra para a gente, ó, mais tens que seduzir os sentimentos a seu favor. Viram? Mais você tem que sentir. Quanto mais abstrato, não é concreto, mais sentimentos, emoção, para que a pessoa se convença daquilo. E vem aqui o nosso fundador da filosofia, pedra fundamental da filosofia, Sócrates, né, que morreu por pensar, por dizer coisas geniais, né, condenado à morte por isso. A verdade não está com os homens, mas entre os homens. Olha que coisa fantástica. Como a gente vê hoje no jornalismo, aqui na internet, né? Esta é a verdadeira história. Este é o fato que aconteceu. Não, meu filho, calma. A verdade está entre nós. Não está conosco. Não está contigo. Certo? Faz tempo que se sabe disso. Veritas filia temporis, máxima latina, latim 1200 anos, dominou como uma língua culta do mundo ocidental, da Igreja Católica, né? E portanto ela vasa essas sabedorias que atravessam os milênios e sintetizam nas diversas línguas que ela foi a matriz, entre elas o português, inglês, enfim, todas as línguas europeias. E aí diz aqui o nosso Galileu Galilei, respondendo à Inquisição, ele diz lá, a verdade é filha do tempo, que é a máxima que se dizia, e não da autoridade, porque a autoridade queria que ele dissesse que a Terra era o centro do universo e não o Sol. Aliás, como autoridades no Brasil hoje precisariam dessa resposta. A verdade é filha do tempo, não é da autoridade. Vem para sua tela agora Voltaire, 1700,
lá nos 1700, levanta a mão e diz: a verdade são frutos que apenas devem ser colhidos quando bem maduros. Veja, tempo. Tempo tem a verdade. Diz lá o nosso norueguês, que eu não vez dizer o nome aqui para não errar, certo? Que ele diz algo ontológico aqui da política. Diz: na política a verdade deve esperar o momento em que todos precisem dela. Olha que profundidade. A verdade deve esperar o momento que todos precisem dela na política. Veja como isso é verdade. Não há fatos eternos, diz o Nietzsche lá, volta a ele, anos 1800, não há fatos eternos como não há verdades absolutas. O fato não é eterno, ele se modifica, porque a sua visão dele, pelas diversas pessoas, é diferente. Então não há verdades absolutas, não existe verdade absoluta. Humana aqui não existe. A verdade absoluta é a transcendência. Aí é uma questão da religião, uma questão de acreditar, né? Nietzsche então volta e complementa e diz: olha que coisa fantástica isso aqui que ele diz. Um fato, uma obra tem, segundo cada época, tempo, certo? Conforme cada espécie de homens novos, cada pessoa que vem com um mundo diferente, uma renovada eloquência, uma renovada expressão. A história não se cansa de proclamar novas verdades. Isso aqui é maravilhoso. A história não se cansa de proclamar novas verdades. E aí, fecha aqui o Hegel e diz: a história do mundo é um tribunal dos anos 1800. Hegel nos diz isso. Veja que coisa fantástica. Vem lá 300 anos antes de Cristo, Hipátia de Alexandria, deveríamos ter o prêmio Nobel de Ciência para as mulheres, chamado Hipátia de Alexandria, que foi esquartejada, morta como bruxa por ser culta, por ser inteligente demais, né? A verdade não muda porque seja ou não acreditada pela maioria das pessoas, como é recorrente no Brasil isso. Querer discutir, querer impor uma verdade pela crença da massa, que nós estamos tratando aqui. A massa acredita, a maioria, então é verdade. Não, né? Hannah Arendt, menos 1900, essa filósofa extraordinária, Banalidade do Mal e tantos escritos dela, se todos no mundo mentem, a consequência não é acreditar nas mentiras, mas ninguém mais acreditar em algo. Isso como é comum na internet. Então é uma eleição, mas todo mundo lança fake news. Então se compensa. Não se compensa. O fato é que quando todos mentem, não se acredita em mais nada, né? Não existe uma neutralização da mentira pela mentira. Sêneca vem lá, ele é logo depois de Cristo ali, né? Ele vive inclusive o nascimento de Cristo, paralelamente. É preciso dizer a verdade apenas a quem está disposto a ouvi-lo. Veja, condicionamento. Será que a pessoa está disposta à verdade? Nem sempre está. George Orwell certamente estará entre os grandes filósofos do século XX. É ele lá da Nova Língua, Crime e Ideia, Polícia das Ideias, do Duplo Pensar, do Big Brother, foi ele que criou esse negócio. Ministério da Paz, da Fartura e do Amor. Uma figura. Foi combatente de guerra, jornalista, dos 40 e poucos anos, faleceu muito cedo. Quanto mais a sociedade se distancia da verdade, mais ela odeia aqueles que a revelam. Veja como é verdade. Veja como é verdade isso, né? Volta agora a Rousseau, anos 1700, junto com Voltaire e Montesquieu, triunvirato lá da Revolução Francesa. Só entendi o valor do silêncio quando precisei me calar para não magoar alguém. Veja como é fantástico isso aqui realmente. Muitas vezes temos que silenciar para não magoar. Então, na verdade, a verdade é agressão. Mark Twain é o Milor Fernandes lá nos Estados Unidos, só que do século XIX, dos anos 1800, né? Dizer assim: algumas pessoas nunca dizem uma mentira, nunca mentem, se souberem que a verdade pode magoar mais. Viram? Verdade como agressão. E aqui, 1800, volta ao nosso Nietzsche, temos a arte para não morrer da verdade.
coisa fantástica, a verdade tantas vezes crua, violenta, injusta, mortífera. E aí nós temos a arte para transcender a verdade e para não morrer. Coisa fantástica isso. Sim, a verdade mata. A verdade mata. Pode mudar. Hannah Arendt volta aqui à sua tela e diz: a necessidade da razão não é inspirada pela busca da verdade. Não. Altos raciocínios, às vezes sofisticados, né? Travestidos de científicos, né? Filosóficos, mas pela busca de um significado. Observa bem. Está buscando um significado para quê? E não necessariamente a verdade. O significado, às vezes, é de interesse de quem a propõe. Veja a discussão de guerras, né? Tem razão para a guerra, não tem razão para a guerra. Está buscando a verdade? Não, está buscando um significado aqui. Vai para a sua tela o ministro da propaganda de Hitler, que vocês já seguidamente, certamente já ouviram, Goebbels. Então ele claro lá, uma mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade. Isso todos, né, sempre, seguidamente repete isso, né? E a internet é a repetição. O que é interessante aqui é que nós temos uma expressão latina, que não vou citar para não cometer um crime de pronúncia, mas ela está ali colocada e a sua respectiva tradução. O Vinícius coloca ela ali. Esta coisa repetida 10 vezes agradará. Então, sentença latina, do latim, né, 1200 anos, a língua culta da Igreja Católica, que dominou as nações europeias e, portanto, as línguas que de lá derivaram, né? Veja, então lá ela dizia repetida 10 vezes, o Goebbels vem e aumenta, repetida 1000 vezes, progressão geométrica. E hoje na internet é 1 bilhão de vezes, né? Então, essa é a ideia, você repete, torna-se aceita como verdade. Volta aqui o Voltaire, né? Fina ironia, né? O humor é uma métrica de inteligência, tem um instinto para amar a verdade, mas é apenas um instinto, E volta agora para a sua tela, outra máxima latina, in vino veritas, do vinho vem a verdade. Veja que quando o sujeito está alegre, começa a beber, papapá, começa a dizer o que realmente aconteceu, né? E às vezes é comum, a pessoa, eu disse isso, mas estava num momento de descontração. É aí mesmo que o sujeito diz a verdade, né? Vem aqui o Camus, né? O Camus, que é um argelino, viveu grande parte na França, um grande escritor, diga-se, e diz: nenhum homem é hipócrita nos seus prazeres. Tudo que dá prazer, alegria, o sexo, o dinheiro, né? A felicidade, de uma forma geral, tudo que lhe possa trazer prazer, propriamente dito, a pessoa não esconde que aquilo ali lhe agrada e muito. Vai então o seu Milor Fernandes, as figuras mais inteligentes da história do Brasil, certamente, o Milor Fernandes, né, que ele, né, nos deixou aí já nos anos 2000. As pessoas que falam muito mentem sempre, porque acabam esgotando o seu estoque de verdades. Veja que isso aqui tem humor, mas tem, acima de tudo, uma profundidade extraordinária. A pessoa fala muito, acaba esgotando o estoque de verdade. Ficar 4, 5 horas falando aqui, não precisa mentir, não tem como. E a internet, fundamentalmente, é isso, se fala pelos cotovelos, né? Vai lá, fala. É como político, né? Diz assim, mas ele falou essa inverdade, né? O presidente lá falou tal coisa, não fecha. Não. Sim, mas o sujeito às vezes fica lá 10 horas por dia ali com o microfone, ouvindo ele, o tempo inteiro, não tem que não diga a verdade. Nem o Papa Francisco, né? Uma hora vai escapar lá alguma coisa, como escapou recentemente, em face dos transexuais, né? E homossexuais. Né? Então vai escapar uma propriedade, uma impropriedade, não tem como, né? E aí volta aqui o Milor Fernandes com uma carinha mais jovem, que ele não teve uma carinha mais novo, né? Para ver quando era bonitinho. Então as pessoas falam, nessa linha, as pessoas falam muito e acabam sempre contando coisas que ainda não aconteceram. Então está nessa linha. Aí o esgoto só não vai estar. E outros não é
que não seja verdade. Não aconteceu. Uma coisa simples, né? Então, e aí fecha aqui o nosso Hegel, né? Anos 1800. O verdadeiro é o todo, só para complicar a vida de vocês, que é tudo isso aí que nós falamos de verdade, mas e é tudo junto, é verdade também. Então, veja que a verdade não é tão simples quanto se pensa por aí. Bom, então, vamos. Internet, homem-massa. Homem-massa é uma expressão do Ortega y Gasset, que ele criou lá no início do século, tá? Sobre as massas, escreveu uma obra-prima sobre o comportamento das massas, né? E vai para a sua tela ali o nosso Luiz Felipe Pondé, que é o maior filósofo brasileiro de hoje. E olha, coisa extraordinária que ele nos diz aqui. Antropologicamente, a internet assemelha-se ao fogo, em torno do qual humanos viveram. Aquecimento, fogo, aquecimento, cozimento, luz, comunicação por sinais, centro de convivência, proteção contra predadores, arma de guerra, manejo do ambiente. Aquela coisa, água, ar e fogo, né? Então, terra e fogo, né? Os 4 elementos fundamentais. Então, veja, o fogo foi vital. Surgiu o Homo sapiens lá na savana africana, tudo isso aqui, sem o fogo. Sem o fogo. E a internet é o fogo, né? Aquela coisa que é o fogo ali, de atração, e que se vive em torno dela. É uma analogia perfeita. E aí veio outro fumando aqui o seu cachimbo, acho que é cachimbo. O Pondé aqui é um charuto. Daqui a pouco o Ministério da Saúde vai proibir esse negócio aqui. Não pode, é politicamente incorreto ficar fumando, pouco que tal, né? Aliás, o Pondé tem uma obra sobre politicamente incorreto. Na era da informação, a invisibilidade é equivalente à morte, à exposição, né? A vida pode ser editada, então aquela compulsão de todo mundo aparecer na internet. Depois vão reclamar de violação da privacidade, só se expondo, como é que vai ter privacidade? Né? Essa é uma das questões também fundamentais, né? Opinião pública, preguiças privadas, volta ao nosso Nietzsche ali, né? O que? Aquilo que você coloca na internet ali é opinião, preguiça privada, ou seja, o sujeito não foi estudar o tema, né? Normalmente opinião o que é? É o meio termo entre o desejo, aquilo que eu gostaria que fosse, e um certo conhecimento que eu tenho, ou não tenho. Grande parte das pessoas não conhecem nada sobre o tema, mesmo assim fica opinando, né? Então é uma preguiça privada, né? Por isso a definição. E aí o Churchill complementa, não existe opinião pública, existe opinião publicada. Hoje, como todo mundo consegue ter acesso à internet, né, então pode, em tese, publicar. Mas não existe essa figura da opinião pública. Não existe isso. Por quê? Você pode dizer que tem um grande número de pessoas que têm aquela opinião, que expressaram aquela opinião na internet. Ok? Mas não significa, opinião pública não, você não conhece a opinião das pessoas de uma forma geral. Como é que tu vai dizer que a opinião pública? A maior parte das pessoas ainda não expõe a sua opinião. Se reserva, né, corretamente. Então volta para a sua tela agora ali, volta não, vem para a sua tela, que não tinha vindo, nos anos 2000, o Humberto Eco. E aí Humberto Eco, de uma forma antológica, nos diz, o drama da internet é que ela promoveu o idiota da aldeia a portadora da verdade. Então, aquilo que no petit comitê ali, qualquer um de nós, sempre, a gente fala muita bobagem, né? Fala muita bobagem, no particular, tomando uma cerveja no boteco, na família, enfim, vai lá, futebol, tá? E tá bem, mas aquilo ali fica ali, né? Aí não, o sujeito resolve falar para o mundo, e notadamente o idiota, né? Imbecil, porque agora ele quer se afirmar perante o mundo como pela sua idiotice, orgulho de ser idiota, tá? E como portador da verdade. Veja se não é isso que acontece. Então volta aqui o Ortega y Gasset e nos diz, o característico momento, e nos diz aqui o Ortega y Gasset, então, o característico do momento, isso que ele falava lá no século passado, né, é que a alma vulgar, isso aqui, o orgulho de ser idiota, sabendo se vulgar, tem audácia de afirmar o direito à vulgaridade e o impõe em toda parte. Veja, né? É o orgulho da vulgaridade. Nelson Rodrigues, anos 1900, genial, maior dramaturgo brasileiro. Na livre nós falamos,
criou-se uma situação realmente trágica. Ou o sujeito se submete ao idiota, ou o idiota o extermina. Só que agora o idiota tem a internet. E ele massifica isso, é idiotice. Né? Então é engraçado, é humorístico, mas ele é mais do que humorístico, ele é filosófico, e autêntico e verdadeiro. Uma imagem da internet para vocês, e aí essa assertiva, que é a grande diferença do nosso tempo. Tudo é comunicação. Né? Internet fez de cada pessoa um meio de comunicação em massa. Veja que hoje não se fala mais em meio de comunicação em massa. O que era meio de comunicação em massa? Televisão, Globo, tá? Rádios, alguns rádios de grande audiência. Jornais no Brasil, não muito, porque no Brasil os jornais nunca tiveram grande tiragem mesmo, gigante. Tá? E hoje não se fala mais disso, porque potencialmente qualquer pessoa pode ser um meio de comunicação em massa. Acontece com os chamados influencers, mas qualquer pessoa tem essa potencialidade, que mostra o quê? Que é a massa de pessoas comunicando em massa. A massa comunicando em massa. Esse é o drama. Né? E aí vem aqui o nosso Chaplin, que ele diz que a multidão, essa massa da internet, qualquer outra massa, a multidão é um monstro sem cabeça. Isso é uma definição de uma simplicidade, de uma genialidade. A multidão é um monstro sem cabeça. Olha só. Então, Ortega y Gasset diz, nas agitações, esse exemplo dele aqui é antológico, nas agitações provocadas pela escassez, as massas populares costumam procurar pão. Sim, falta alimento, procurar pão, né? E o meio que empregam costuma ser o de destruir padarias. Veja se não é exatamente isso que acontece. O que faz a massa ignorante? Né? E faz na internet. Destruir as pessoas, né? A imagem das pessoas e assim por diante. Né? Freud que uma das obras-primas dele é a Psicologia das Massas. Né? E ele foi vítima das massas, vítima do nazismo, teve que se exilar na Inglaterra para não acontecer com ele o que aconteceu com seus livros, que foram queimados pelos nazistas em praça pública. Né? E como milhões e milhões de judeus foram assim para os fornos de extermínio. Né? A massa é extraordinariamente influenciável e creda. É a crítica. O improvável não existe para ela. É impulsiva, volúvel e excitável. Veja se não é exatamente esse o comportamento da internet. Observa bem isso. Os sentimentos da massa são sempre muito simples e muito exaltados. Ela não conhece dúvida nem incerteza. Certo? Tudo que está dizendo aqui como é o comportamento da internet, se não é exatamente esse. Tá? Segue o Freud. As massas nunca tiveram sede de verdade. Elas querem ilusões e não vivem sem elas. Constantemente, elas dão ao irreal a procedência sobre o que é real. São quase tão intensamente influenciadas pela mentira como pelo que é verdade. Tem uma evidente tendência de não distinguir entre as duas. Veja que coisa fantástica isso aqui. Se não é isso que acontece. Diz aqui Olavo de Carvalho. Tem aspectos negativos do Olavo de Carvalho, mas ele tem muitos aspectos positivos das suas pregações, dos seus dizeres filosóficos. A crítica não tem sobre a psicologia das massas o poder sugestivo que tem as crenças afirmativas, mesmo ou falsas. Crenças afirmativas. Se acreditar que aqui não é Kant, que isso aqui é um pepino, não tem o que vai convencer a pessoa a desacreditar que é um pepino. Tá? É isso. Gasset volta e nos diz: esse homem massa, então, é o homem previamente esvaziado de sua própria história, sem entranhas de passado, e por isso mesmo, sem raízes, dócil a todas as medidas chamadas internacionais. Ele é uma pessoa vazia. E consequência disso, que esteja sempre disponível para fingir ser qualquer coisa. Ele é vazio de conteúdo. Só tem apetites, crê que só tem direitos e não crê que tem obrigações. Veja que é no Brasil hoje.
direitos, justiça, direito disso, direito da minoria, direito, eu tenho direito disso, eu tenho direito para. Sim, mas quem é que vai cumprir esse direito? O direito corresponde a uma obrigação. Não tem como fugir, isso é matemática. Né? Quem é que vai cumprir isso, troço? Money para cumprir isso. Quase a totalidade deles depende de dinheiro. Certo? Né? É o homem sem a nobreza que obriga. A nobreza que obriga. Acho que coisa fantástica isso. Se eu busco direitos, eu tenho obrigações. Não tem como ter direitos unilaterais. Não existe isso. Não existe isso. Né? Direito é uma coisa básica. Vai até onde começa o direito de outrem. Então tem que respeitar o direito de outrem. Né? É uma casta de homens, segue Ortega y Gasset, os homens massa, rebeldes, homens massa, que põem em risco os princípios a que deveram a sua própria vida. Né? Volta aqui para a sua tela agora, em 1900, o nosso George Orwell. Ele trabalhou na BBC, por isso de Londres, por isso aparece ali o microfone, né, da época. Quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. Olha só, isso aqui é fantástico. Quem controla o passado, lá, controla o futuro. E quem controla o presente, controla o passado. Olha só. Ele é o duplo pensar, do Mistério da Palavra, dos grandes filósofos do século XX, talvez o maior. Volta para a sua tela vinheta, então, ali, do nosso exposição de hoje, verdade versus internet, homem massa. E aí vamos para a conclusão. Observa bem. No raciocínio aqui do George Orwell. A internet perpetua narrativas do presente. Os registros não apagam. Não adianta tirar a mensagem lá que botou no Face, botou no Twitter, no escambau, comentou no site. Tchau, compadre. Fica ali a vida toda. Sempre tem forma de recuperar. Caiu na rede, é eterno. Não há direito ao esquecimento. Não há. Reescreve narrativas do passado, porque tu tem novas publicações, documentos, testemunhos, versões que a todo momento. Lembra lá do Nietzsche? Cada visão de homens novos, de pessoas novas, diferentes, tem sobre o mesmo fato, estão sendo lançadas. Então ela reescreve o passado. E o algoritmo escolhe quais narrativas do futuro exibirá ao espectador. Veja que fantástico. No futuro, no nosso futuro, o que é verdade, o que não é verdade no nosso presente, e o que foi ou não verdade do passado, vai depender do quê? Do algoritmo. Porque quem for pesquisar lá sobre, vídeo o que está acontecendo hoje aqui, depende o que for exibido pelo algoritmo, do Google ou outro buscador qualquer. Certo? Então veja como isso é bastante complexo. Vamos encerrar aqui, está bastante longo. Uma vez mais, obrigado pela sua atenção, obrigado pelo seu tempo. Aqui, ó, como diz a Constituição, fiquemos todos sob a proteção de Deus, que Ele nos proteja. Fiquemos também a proteção de Olodumare, da Mãe África. Nós, continente americano e africano, eram juntos. Se separaram e ganhou espaço o Oceano Atlântico. Então, até a próxima e mais uma vez, muito obrigado.